Há muito tempo, antes das cidades, antes do fogo e da palavra, a terra era governada por monstros. Não dragões de lendas, mas criaturas reais moldadas pelo frio, pela fome e pelo tempo. Seres tão poderosos que o próprio planeta parecia se curvar diante deles. Eles caçavam sob auroras, fugiam entre montanhas e deixavam pegadas que hoje dormem sob o gelo. Eram predadores perfeitos, donos de territórios que se estendiam por continentes inteiros. Mas o que aconteceu com eles? Por que desapareceram? E se o frio, o fogo e o homem não os tivessem vencido, será que nós existiríamos hoje? Prepare-se para viajar ao coração da pré-história, um mundo brutal e magnífico, onde a vida e a morte dançavam sob céus congelados. Hoje, vamos conhecer os 7 predadores extintos mais temidos da história, feras que desafiaram o gelo, dominaram o planeta e deixaram para trás apenas ossos e lendas. E entre as sombras dessa era perdida, surgia um predador temido até pelos mais fortes. Nas planícies geladas da América do Norte, sob céus cobertos de neve e sangue, uivava um predador lendário. O canis girus, o lobo terrível, era maior, mais pesado e mais feroz que qualquer lobo moderno. Com presas capazes de esmagar ossos e um instinto forjado na fome, ele caçava em matilhas organizadas, verdadeiras máquinas de abate. O lobo terrível vivia e morria em grupo. Coordenava ataques precisos contra cavalos, bisões e preguiças gigantes. Cada indivíduo conhecia seu papel na caçada, e juntos derrubavam presas muito maiores do que eles. Era a força da união, um exemplo primitivo de cooperação e estratégia. Fósseis encontrados no poço de piche de Labuin, na Califórnia, contam sua história com silêncio e tragédia. Centenas de lobos ficaram presos tentando resgatar companheiros feridos, presos pelo instinto de proteger a matilha. Ali, o lobo terrível encontrou tanto seu lar quanto seu túmulo. O ambiente era hostil, tundras secas, planícies congeladas e ventos incessantes. Mas o canis girus prosperou, compartilhando território com o esmilodon e o urso de cara curta. Enquanto os felinos emboscavam, os lobos perseguiam diferentes armas, mesmo objetivo: sobreviver. Por milênios, dominaram as Américas, até que o clima mudou. Com o aquecimento global e o desaparecimento da megafauna, suas presas sumiram. O ser humano, com lanças e fogo, tornou-se um novo competidor, implacável e inteligente. Sem alimento, o lobo terrível desapareceu há cerca de 10.000 anos, junto com o eco de seus uivos. Hoje, seus descendentes distantes, os lobos cinzentos, ainda correm pelas florestas, mas nenhum carrega o peso e a ferocidade de seu ancestral. O canis girus foi o símbolo máximo da lealdade selvagem, um caçador de azul e instinto, que enfrentou a era do gelo com coragem, e cujo uivo ainda parece ressoar, perdido no vento das planícies esquecidas. Se o lobo terrível caçava em grupo, o próximo predador preferia a solidão e o silêncio mortal da aurora. Nas frias pradarias do norte, quando o sol se escondia em névoa dourada, um felino diferente caminhava sobre o gelo. O Homotherium seam, o tigre de presas curtas, foi um caçador do amanhecer rápido, ágil e mortal. Suas presas não eram longas como as do esmilodon, mas afiadas e perfeitas para cortar carne viva. Com cerca de 200 quilos e pernas longas, o Homotherium era feito para correr. Enquanto outros felinos emboscavam, ele perseguia. Caçava mamutes jovens, cavalos e antílopes com inteligência e precisão. Seus olhos, adaptados à luz fraca, lhe permitiam atacar ao entardecer quando a maioria dormia. Fósseis encontrados na Europa e nas Américas mostram que caçava em grupo, uma raridade entre felinos. Juntos, derrubavam presas imensas e se alimentavam por dias. Mas o Homotherium não era só força, era resistência. Capaz de caçar sob frio intenso, prosperou onde poucos podiam viver. O clima, porém, mudou. O gelo recuou, as presas migraram, e o Homotherium perdeu seu território. O avanço humano acelerou sua queda. Com lanças e fogo, o homem ocupou os vales e expulsou o caçador da aurora. Há cerca de 10.000 anos, o tigre de presas curtas sumiu da terra, levando com ele o domínio da corrida e da estratégia. Hoje, seus fósseis revelam um corpo feito para a precisão, uma síntese entre o leão e o guepardo. Foi o caçador da luz cinzenta, o felino que não esperava a morte corria ao lado dela. 7 predadores, 7 reis esquecidos do tempo.
Mas se o destino te desse o poder de ser um deles, quem você escolheria? Deixe nos comentários e mostre qual caçador ainda vive em você. E assim, onde antes reinava a velocidade e a precisão, surgia agora a força bruta, uma nova rainha entre as carcaças. Nas planícies áridas da Eurásia, quando o sol queimava e o vento trazia o cheiro da carniça, reinava a maior hiena que já existiu. A Pachecrocuta brevirostris, a hiena gigante, era um colosso de 100 quilos, com mandíbulas tão fortes que podiam partir o fêmur de um cavalo em dois. Era o pesadelo dos mortos e dos vivos. Diferente das hienas modernas, ela não vivia apenas de sobras. Era uma caçadora ativa, isolando presas feridas e abatendo-as com mordidas destrutivas. Com ombros largos e crânio maciço, podia arrastar carcaças por quilômetros. Seu território se estendia da Espanha à China, e ninguém ousava desafiá-la. Convivia com leões das cavernas e tigres de presas curtas, competindo pelas mesmas presas. Fósseis mostram ossos partidos e marcas de disputa, a luta constante pela sobrevivência. Mas a chegada do homem e a mudança do clima quebraram o ciclo. Com menos carniça e mais predadores, a hiena gigante desapareceu há 500 mil anos. Hoje, restam seus ossos poderosos, lembrando uma era em que até os restos tinham donos. A Pachecrocuta foi a rainha dos ossos, o símbolo da ferocidade pura. E nas planícies vazias da Ásia, o eco de sua risada ainda parece correr com o vento. E enquanto o norte se calava, o sul despertava. Sobe um sol abrasador, um novo rei estendia suas garras. Sobe o céu vermelho da Austrália pré-histórica, onde cangurus gigantes saltavam entre eucaliptos ancestrais, caçavam um predador sem igual. O Thylacoleo carnifex, o leão marsupial, foi o maior caçador mamífero da Oceania. Um corpo compacto, garras retráteis e dentes como lâminas, um felino nascido de um marsupial. Pesando até 130 quilos, tinha mandíbulas incrivelmente fortes, capazes de esmagar ossos. Caçava emboscando presas em penhascos e florestas densas, atacando com precisão cirúrgica. Estudos mostram que subia em árvores e saltava sobre a vítima um golpe rápido, mortal. Seu mundo era povoado por criaturas estranhas, wombats colossais, cangurus gigantes e o mítico Diprotodon. Mas a chegada do homem alterou tudo. Caçadas, queimadas e a destruição de habitatis selaram seu destino. Há cerca de 40 mil anos, o último rugido do leão marsupial ecoou pelas montanhas. Hoje, seus fósseis guardam a lembrança de um caçador que desafiou a lógica da evolução. Nem felino, nem urso, mas algo entre ambos, o predador perfeito de um continente isolado. O Thylacoleo foi a sombra australiana, o fantasma dos penhascos, o leão que nasceu de uma bolsa. Das florestas quentes do sul para as estepes geladas do norte, a terra mudava e com ela surgia outro rei. Sob as auroras da Eurásia, quando o gelo cobria o chão e o céu parecia de prata, rugia um rei esquecido. O Panthera espelar, o leão das cavernas, foi um dos maiores felinos que já existiu, mais alto e mais forte que o leão moderno. Com até 300 quilos, era o terror das estepes. Caçava em grupos, atacando bisões, renas e até mamutes jovens. Fósseis mostram que vivia em bandos, algo raro entre grandes felinos, o que lhe dava poder e estratégia. Suas presas afiadas e garras curtas o tornavam um predador perfeito para o frio. O leão das cavernas dividia o mundo com humanos e mamutes. Nas paredes das cavernas de Chauvet, na França, os ancestrais o desenharam não como um inimigo, mas como um deus, símbolo de força, mistério e respeito. Mas a era do gelo terminou, as presas sumiram, e o rei perdeu o trono. Há cerca de 14 mil anos, o último rugido se calou. Hoje, seus fósseis lembram um império desaparecido e um rugido que o tempo não conseguiu apagar. O leão das cavernas foi o eco da realeza selvagem, o rugido do norte, o rei do frio que governou sob as auroras boreais. O leão das cavernas caçava com poder e majestade, mas do outro lado do mundo, um felino diferente preferia a paciência e o golpe certeiro. Nas vastas planícies geladas da América do Norte e do Sul, onde o vento cortava como lâmina e os bisões vagavam sob o céu cinzento, caminhava um caçador lendário. O Esmilodon fatalis, o temido tigre dente de sabre, foi o predador supremo da Era do Gelo. Você sabia que suas presas podiam medir quase 20 centímetros, afiadas o bastante para perfurar o pescoço de um mamute jovem, com um único golpe? Ele não corria atrás das presas.
Esperava e moveu, até que o momento certo o transformasse em pura força. Com até 300 quilos e o corpo curto e musculoso, o Esmilodon era feito para abater, não para perseguir. Seus ombros largos e patas dianteiras poderosas seguravam as vítimas, enquanto as presas longas cortavam veias e traqueias com precisão mortal. Não era veloz como um guepardo, era o mestre da emboscada, o felino que transformou paciência em arma. O Esmilodon habitava um mundo de gigantes. Entre mamutes, bisões e preguiças gigantes, caçava nas pradarias e florestas abertas do Pleistoceno. Fósseis encontrados em Labuin, na Califórnia, revelam sua brutal eficiência, ossos fraturados, presas quebradas e marcas de batalha. Ali, dezenas de Esmilodons ficaram presos no piche, atraídos pelos gritos de presas em apuros, vítimas do próprio instinto. Apesar de sua aparência selvagem, há indícios de que vivia em grupos. Alguns fósseis mostram ferimentos curados, sinal de cuidado entre indivíduos. Talvez o Esmilodon não fosse apenas força, mas também cooperação, uma característica rara entre felinos, e que pode ter feito dele um caçador ainda mais formidável. Mas o reinado do tigre dente de sabre teve fim. O clima mudou, as pradarias secaram, e suas grandes presas desapareceram. O ser humano, recém-chegado e armado com lanças e estratégia, passou a competir pelo mesmo alimento. Sem presas abundantes, o caçador ficou sem caça. E o rugido que antes ecoava nas planícies se calou para sempre há cerca de 10.000 anos. Hoje, o Esmilodon vive apenas nas rochas e na imaginação. Seus esqueletos, descobertos quase intactos, revelam um corpo feito para dominar e um destino moldado pela mudança. Ele foi mais do que um predador. Foi um símbolo da força e da fragilidade da vida na Terra. Um monumento de músculos e silêncio, que caminhou sob tempestades geladas e desapareceu como um sopro no vento. Mas sua sombra permanece lembrando-nos que até os reis da caça podem ser vencidos pelo tempo.